Bom, gente, é isso aí. Eu recebi uma série de dúvidas e perguntas e eu resolvi gravar um vídeo para vocês para tirar essas dúvidas, tá? A respeito das últimas 4 aulas que a gente subiu essa semana, a semana do dia 12 de outubro, do feriado, e atendendo alguns pedidos de alguns alunos, nós gravamos aulas a respeito do Present Perfect. Inclusive tem um estudo dirigido a respeito desse assunto que vocês podem pedir para a gente da equipe da escola para vocês treinarem. Não basta assistir a aula e não basta só fazendo anotações também. Vocês precisam treinar, fazer exercícios e a partir desse momento a prática é para o resto da vida, né? Vocês vão usar isso sempre e precisam estar em contato sempre com a língua e estudando isso. Bom, a primeira pergunta que me mandaram é o seguinte: por exemplo, se eu disser que eu tenho um cachorro, I have a dog, eu poderia colocar I haven't a dog ou I have a car. I haven't a car. Bom, o correto não seria fazer isso, ok? Nesse caso, eu tenho um carro, por exemplo, estou usando have como verbo principal para dar ideia de posse, certo? E aqui nós estamos falando do presente simples. Então, o correto para a gente passar para a forma negativa, por exemplo, é I don't have a car, I don't have a dog. Tudo bem? Uma dica para vocês identificarem os tempos verbais. Se eu estou falando I have e estou dando uma ideia de posse, uma coisa vai vir logo depois dele. Por exemplo, um carro, um cachorro, um animal, alguma coisa, certo? Quando nós falamos do present perfect, necessariamente depois dele vai ter que vir um outro verbo no past participle, no particípio passado. Logo, nós teremos uma locução verbal, nós teremos 2 verbos, ok? Lembrem-se que no presente simples, depois de do e does, don't ou doesn't, o verbo volta para a forma base. Isso não acontece no present perfect, tudo bem? Depois de have ou has, o verbo permanece no seu particípio passado, certinho? Essa é a primeira dúvida. Então, cuidado, não confundam. O have, para ele estar no presente perfeito, ele necessariamente vai estar com outro verbo. Talvez tenha ed nesse verbo logo depois dele, ok? Então, olha só, I have a car, não tem outro verbo depois de have, tudo bem? É isso, certinho? Gente, a segunda pergunta, olha só. Me perguntaram se colocar em had iria para o passado. Bom, depende do passado. Se a gente colocar had e manter o particípio passado, o past participle, nós estaremos mudando o tempo verbal e nós estaremos estudando, falando o past participle, certo? Que muitos de vocês ainda não estudaram, tá? Ele tem um único caso de uso, que é uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Nesse caso, acaba sendo interessante a gente traduzir o had, tudo bem? Em vez de falarmos I have worked, nós poderíamos estar falando I had worked, tudo bem? Só para dar um exemplo. Então, sim, é possível encontrarmos formas com esse had. Lembrando que se esse had, novamente, vier sozinho, dando ideia de posse, por exemplo, I had a car, eu tinha um carro, nós estamos falando de simple past. Então, uma negação disso seria I didn't have a car, eu não tinha um carro, tudo bem? Não confundam os tempos verbais. Novamente, o past perfect precisará de had e o past participle. Cuidado que esses nomes são confusos, gente, tá? Mas sim, é possível isso acontecer, tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. Alguém me perguntou se é possível usar how long e também se é possível fazer perguntas com WH usando essas estruturas verbais.
Sim, é possível. How long have you been? Taranã. Completem a pergunta, tá? Eu quero saber uma duração de tempo, certo? Que você tem feito alguma coisa. Casa muito bem com o present perfect. Então, sim, é possível ter perguntas com how long. Tudo bem? Prestem bastante atenção. É muito comum, inclusive, esse tipo de pergunta acontecer, certo? Perguntar quanto tempo uma pessoa estuda, se ela ainda está estudando, então, certo? Nós podemos ter a forma progressiva do present perfect, não somente a forma simples que a gente já estudou nessas últimas aulas, certo? Da mesma forma, nós podemos também ter as WH words, as palavras com WH, introduzindo perguntas que utilizem o present perfect, ok? Lembrando que elas vão ter preferência na hora de estruturar a pergunta, né? Nós temos que começar a pergunta com why, com who, what, which, tudo bem? Da mesma forma que funcionam os outros tempos verbais, certo? Vocês não vão começar com have, certo? Tudo bem? Coloquem a pergunta com WH antes, tá? Da mesma forma que funciona das outras maneiras que vocês já conhecem, certinho? E por último, alguém me mandou duas sentenças. Uma delas é I didn't watch the movie e a outra é I haven't watched the movie. Olha só, eu não assisti ao filme e eu não assisti ao filme. Qual seria a diferença? É muito interessante essa pergunta. Olha só, gente. A diferença acaba sendo um pouco sutil, porque aqui nós não estamos determinando o passado. E é possível isso acontecer, tá? Então, qual é a diferença dessas duas sentenças aqui? Bom, a diferença é no que eu quero dizer com elas. Se eu estou dizendo I didn't watch the movie, provavelmente eu não assisti a esse filme e ele não está sendo exibido mais. Eu não tenho mais possibilidade de assistir ele, pelo menos na situação em tela que está acontecendo ali, certo? Vamos supor que a gente está falando de cinema e esse filme não está mais em cartaz. É um possível contexto para essa oração, certo? Agora, se nós utilizarmos I haven't watched the movie, utilizando o present perfect, esse filme eu ainda não assisti, mas eu ainda posso assisti-lo. Dependendo do contexto, ele pode ainda estar em cartaz. Nós podemos, inclusive, usar a palavra yet para dar ênfase, que nós ainda não fizemos isso, mas nós temos a intenção de fazer, ok? Então nós falaríamos I haven't watched the movie yet. Tudo bem? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Mandem as perguntas para o canal da escola, comentem nos vídeos, ou mandem no WhatsApp oficial da escola, ou me procurem pelo Felipe, certo? Nós estamos sempre muito acessíveis a tentar esclarecer essas dúvidas de vocês, certinho? Um grande abraço e bons estudos!